Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz a comunicação em Ethernet usando o modo TCP/Socket, que é simplesmente para você mandar um dado puro via Ethernet, utilizando o módulo FX5ENET, que é esse módulo que está aqui. Então, para a gente ter uma ideia da configuração que está aqui, eu tenho um FX5C32MT-DSS-TS, tem um adaptador para a instalação de módulos que vão do lado direito, que é esse FX5CNV-IFC, e tem um módulo FX5ENET aqui, como eu já comentei. Estou utilizando um switch. Nesse switch eu estou interligando tanto o cabo que sai do módulo ENET, como o cabo que sai da porta padrão da CPU. Eu vou utilizar, no caso, para envio de informação, esse módulo. E para fazer a comunicação, programar o PLC, eu vou manter na porta padrão, tá? Embora fosse possível a gente utilizar essa porta também para questão de programação. Então, ambos os cabos estão chegando nesse switch. Aqui nessa porta está o cabo do módulo ENET, aqui está chegando o cabo da porta da própria CPU, e esse cabo aqui ele vai para o meu PC. A comunicação que nós vamos fazer aqui é uma comunicação em que o módulo FX5ENET ele é o mestre, ou seja, o client, no caso, que seria a denominação correta em Ethernet. E o meu PC vai ser o server, como se fosse o escravo. Então, o que nós vamos fazer vai ser, através desse módulo, nós vamos abrir uma porta lá no PC, que a porta já vai estar disponível para recebimento de dados de forma passiva. Vamos abrir essa porta, vamos enviar uma informação e vamos fechar a porta. Okay? Bom, tendo em vista aquela configuração que foi mostrada, eu vou criar um projeto novo para mostrar os primeiros passos para vocês, ok? Então, um novo projeto, CPU FX5, tipo FX5U. Vou usar a programação em ladder simples. E agora vem essa pergunta aqui, se você quer adicionar um módulo, adicionar label e usar os comentários. Eu por hora vou deixar dessa forma, módulo e label not use, e sample comment use. Okay? Depois a gente vai adicionar os labels, eu vou explicar direitinho para vocês. Bom, uma vez feito isso, vou fechar esse guidance flow. Uma vez feito isso, eu vou vir aqui na minha configuração. A CPU que eu tenho é um FX5C, a que está sendo mostrado aqui é um FX5U. Então clico com direito, propriedades. Então está aqui visto que é um 5U. E agora eu vou mudar o tipo de CPU aqui em Change CPU Model Name. Então eu vou colocar aqui, já está, né? FX5UC 32MT/DSS-TS. É justamente o que eu tenho. Apertar OK. Agora eu vou adicionar um módulo FX5ENET aqui. Então vou procurar aqui no Element Selection FX5-ENET. Um Enter. Está aqui. Clico e arrasto. Para que o adaptador para o flat cable ele não aparece aqui, até porque ele não ocupa nenhum endereço. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Então, uma vez montada essa minha configuração, clico com o botão direito em qualquer lugar da área aqui do módulo Configuration, Parameter Fix. Sim. Está feito. Então, está adicionado lá o meu módulo. Então, já posso fechar aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma comunicação do tipo socket, né? Então, eu vou mais ou menos explicar aí num esquema para vocês o que seria essa comunicação do tipo socket. Basicamente, você vai ter o PLC e do lado do PC você vai ter uma porta, que no nosso caso vai ser a porta 10.000, e ela vai estar aguardando uma conexão externa. Nós vamos utilizar do lado do PC um software chamado Doclight Scripting. Ele é um software que tem uma versão demonstrativa que pode ser utilizada
que é o que nós vamos usar aqui, mas também tem uma versão paga. A partir daí, do lado do PLC FX5, vai ser o lado ativo da comunicação. Então, através de uma instrução de abertura de porta, nós vamos abrir a porta 10.000 no meu servidor, que é no meu PC, e nós vamos enviar uma sequência de dados. E aí nós vamos ver essa sequência de dados chegando aqui no PC. Em seguida, nós vamos fechar a porta. Então, basicamente, esse vai ser o processo. Então, para isso, eu preciso colocar aqui no meu FX5 Enet. Repara que ele está com um triângulo amarelo com uma exclamação, dizendo que eu preciso configurar alguma coisa nesse módulo. Ele já está com esse endereço IP que eu vou manter, 92.168.3.251. Subnet, se eu não colocar nada, ele subentende já que é uma máscara apropriada para essa classe de IP. Mesma coisa o gateway também não vou precisar. E o que eu vou precisar mexer de tudo isso é nos dispositivos externos, esse External Device Configuration. Então vou clicar aqui. Então vai aparecer essa janela para que eu diga aqui as conexões que eu tenho. No máximo ele suporta 32 conexões pela mesma porta, que podem ser com protocolos diferentes. E no nosso caso vai ser essa comunicação tipo socket, que não tem um protocolo, assim por se dizer, no nível de aplicação pronto, ele simplesmente vai receber um dado puro. Então nós vamos vir aqui em Ethernet Device General e a gente tem a opção aqui de Active Connection Module. Então o lado do PLC vai ser ativo, então a gente tem que dizer que a gente vai ter uma conexão ativa aqui. Essa conexão ativa vai ter do outro lado uma conexão passiva. Do lado do PLC eu preciso definir uma porta por onde eu vou receber os dados que eventualmente retornarem dessa conexão ativa. Eu vou colocar aqui uma porta, também 10.000, não precisaria ser 10.000, vou colocar por facilidade. Mas o que vai importar mesmo é isso aqui, ó. Do lado do dispositivo externo, que no meu caso vai ser um PC, que ele diz sensor, poderia ser um sensor, poderia ser um servidor do cliente, onde ele vai receber essas informações, eu preciso colocar o endereço IP desse dispositivo. Então no caso do meu PC é 192.168.3.1. E eu preciso colocar o número da porta que vai estar disponível lá para mim. Então no meu caso vai ser a porta 10.000. Beleza, não preciso configurar mais nada aqui. Close with reflecting settings. Vou dar um apply aqui. E na parte de configuração está tudo pronto. Repara que saiu o triângulo amarelo aqui. E a partir de agora seria eu fazer o programa. Então, para não ficar muito tedioso aí de vocês ficarem vendo como é que faz o programa, eu vou interromper esse vídeo e vou mostrar um programa pronto e vou explicar como ele funciona. Então vamos dar uma olhada no programa. Primeiro a estrutura básica do programa, né? Então aqui eu tenho essa primeira parte que eu selecionei é para abrir a porta do lado do servidor. A segunda parte é para fechar a porta depois que você faz uma comunicação. Normalmente a gente fecha a porta. E aqui embaixo é o envio de informações. Então o que a gente vai fazer vai ser abrir a porta, enviar informações e depois fechar a porta. É possível fazer uma máquina de estado também, na medida em que você abre a porta, assim que a porta está aberta, já descarrega as informações e em seguida já fecha a porta. Outra coisa que vale a pena explicar é o fato de eu ter colocado esses bits SM400 foi simplesmente para facilitar a divisão do programa, né? Então foi uma prática para unir todas as linhas aqui relacionadas, como se fosse um network, vamos falar assim. E com isso fica mais fácil de identificar as partes aqui no programa. Você pode colocar se você quiser, se não quiser também não precisa. Isso não é algo que vai afetar o funcionamento do seu programa. Bom, e aí, indo propriamente para as partes aqui, vou explicar para vocês os detalhes. Mas já tem uma coisa que chama atenção, que são justamente esses contatos. Como vocês podem ver, eles estão sendo usados com um label, porque está nessa cor rosa que está aqui em cima. E o nome desse primeiro label aqui é FX5 Enet _1 Completion Ethernet Initialized _D0. Isso aqui
na realidade é um nome de um label, como se fosse uma tag, né? Que é endereçado em termos de hardware, para quem utiliza buffer memories, ele está aqui embaixo, tá? Para quem conhece buffer memory de Mitsubishi, né? Então o 1 é o módulo que está na posição 1, barra invertida G, 158.0, o bit 0 do buffer memory 158 do módulo que está na posição 1. Para utilizar esse label, se você preferir utilizar esse label, quando nós criamos o programa e adicionamos o módulo, ele fez aquela pergunta de adicionar ou não o label. Se você não adicionou e quer utilizar, basta você vir aqui no Element Selection do lado direito. Você vai ver aqui uma aba chamada Módulo aqui embaixo, Módulo e Label, e aí você vai ter o módulo que foi acrescentado. Se você clicar com o direito e colocar Add Módulo e Label, ele vai automaticamente criar esses labels aqui em M mais global, que são justamente os módulos, e aí você vai ter a opção de utilizar esses labels. No caso, esses nomes de labels, eles são documentados em manual, então muitas pessoas preferem, ao invés de ficar procurando qual que é o endereço dentro do cartão que tem a informação que eu preciso, buscar diretamente o label. Tá? E aí você vai digitando o label, ele tem um autocomplete, né? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, só para mostrar. Então se eu colocar enet, na verdade fx5, enet, olha lá. Aí eu vou com a seta para baixo do teclado, aperto Enter, ponto, e aí ele vai abrindo a estrutura toda de dados. Então muitas vezes isso é mais interessante de ser utilizado. Então vai de acordo com cada pessoa. Lembrando que para fazer isso você precisa adicionar o label, como eu expliquei aqui já para vocês. De qualquer forma, o que vai interessar aqui para nós é entender como funciona esse programa. Como eu disse para vocês, essa primeira parte é a parte que abre a conexão. Então aqui eu tenho um contato emiscência, um contato que eu coloquei genérico. Eu coloquei por conta, é um contato que eu vou forçar, vou mudar o estado dessa variável no momento em que eu quiser abrir a porta. Obviamente lá na tua automação você vai fazer alguma coisa que vai abrir a porta no momento necessário de descarregar as informações no servidor. Coloquei aqui essa instrução de pulso para que ele faça isso uma vez só. Em seguida eu tenho esse bit que é um bit do próprio módulo, né, como a gente pode observar aqui. Então esse bit, ele diz o seguinte, que é inicialização completa do módulo Ethernet. Isso aqui é para saber se o módulo Ethernet já inicializou o processo interno, o software dele, o firmware dele, e ele está pronto para poder realizar qualquer tipo de operação, abertura de porta, etc. Em seguida, eu tenho um contato aqui que diz o seguinte, se a conexão número 1, que foi a conexão que a gente criou, né? De onde vem essa conexão número 1? Vou abrir aqui os parâmetros para mostrar. Então vamos voltar aqui. Então se a gente vier aqui, eu dei um duplo clique aqui no módulo. Se a gente vier aqui embaixo, ó, em External Device Configuration, então essa é a minha conexão número 1, certo? A connection número 1. Então por isso que ali ele se refere, esse label se refere à conexão número 1. Tá? Então aqui ele fala Connection Open, e aí o D1 aqui, esse 1 seria justamente o número da conexão 1, e ele está testando se essa conexão já está aberta ou não. E obviamente se ela já estiver aberta não tem sentido abrir a conexão. Por isso tem um contato normalmente fechado aqui. Então na medida em que eu abrir a conexão, vocês vão ver que esse contato ele vai para o estado desligado, normal fechado ele vai para o estado aberto, dizendo que a conexão já está aberta. Isso aqui é se o processo de abertura do canal ele está em execução, porque existe toda uma negociação. É mandado uma sequência de dados para o servidor para que seja feita uma negociação de abertura de porta. Ele vai encontrar uma conexão e iniciar propriamente a conexão. Uma vez que ela está iniciada, o canal passa a estar aberto. Okay? Aqui na instrução a gente tem a instrução gp.open. Essa instrução gp.open ela é uma instrução para abrir uma porta de um dispositivo passivo, sendo que, lembrando, meu PLC é o lado ativo. Esse primeiro dado é para dizer qual o módulo, porque eu posso ter mais de um módulo Ethernet. Então é o módulo que está na posição 1, que é a primeira posição logo depois da CPU. Esse segundo 1 é para dizer qual o número da conexão. Então conexão número 1.
Em seguida, a gente tem aqui um registrador que armazena dados de controle. E no caso que vai interessar para nós, aqui ele utiliza mais de um registrador. O que vai interessar para nós é o registrador D11, que ele guarda um código de status. Esse status pode ser erro, por exemplo. Se o status estiver em 0, mesmo após a abertura da porta, significa que a conexão foi aberta com sucesso. E aí aqui ele consome 2 bits, eu tenho M10, então ele consome M10 e M11, sendo que após executar essa instrução por um scan, ele vai ligar o M10 dizendo que executou a instrução, e se o M11 estiver ligado ao mesmo tempo, significa que houve uma falha. Nessa situação, o que eu faço? Eu só coloquei esse move do registrador para ele mesmo, só para a gente poder enxergar o código de falha que vai acontecer caso ocorra algum código de falha. Okay? Funcionalmente, essa segunda linha ela não é 100% necessária, mas ela é interessante para você monitorar se deu alguma falha, tentar buscar qual é a causa, lembrando que isso está no manual. Okay? Bom, com relação ao fechamento de porta é bem semelhante. Eu deixei ele logo aqui embaixo porque fica mais fácil de explicar. No caso, o bit M101 foi um bit que eu elegi para poder fazer o fechamento da conexão. E aí eu tenho aqui o que? Módulo número 1, conexão número 1, que é a conexão que eu quero fechar, coloquei um outro registrador, um outro bit. Mesma história, o registrador D21, que seria o próximo, né, depois do declarado aqui, é o que vai conter o código de status, que se for diferente de 0, significa um código de falha. E o M20, mesma maneira que para abrir a conexão, diz se a instrução foi executada, liga somente por um scan, e se o M21 estiver ligado junto, nesse instante, significa que houve uma falha no fechamento da porta. E aí, código de falha novamente aqui no D21. Como que eu faço para enviar informações? Primeira coisa, eu tenho que estar com a porta aberta da conexão que eu for utilizar para enviar informações. Então, uma vez que eu tenha conseguido abrir a conexão, eu tenho aquele bit, né, que eu até intertravei aqui, que é está no buffer memory 152, o bit 0 corresponde à conexão número 1, por isso que aqui está D entre colchetes 1, isso aqui é um array de bits, né? Então esse aqui seria o primeiro bit. E aí você tem que, se essa conexão estiver aberta, vai dar condição aqui no intertravamento de executar essa instrução socksend. Então, isso é um intertravamento para, se caso eu não tiver conexão aberta, por acidente não executar essa instrução e dar falha na CPU. O M102 foi o que elegi, coloquei aqui uma instrução de borda, simplesmente para ele executar uma vez essa instrução. E aqui, se caso esse contato estiver fechado, a conexão está aberta, como eu expliquei, e aí ele vai processar essas 3 linhas aqui. A primeira linha, que corresponde a esse registrador D1000, que a gente já vai ver um pouco para frente o que é, onde ele está, melhor dizendo, o que ele é a quantidade de caracteres que vai ser transmitido. Tá? Então, quantidade de dados a serem transmitidos, quantidade de bytes. A segunda instrução é uma instrução $move. A instrução $move no PLC FX5 é para a escrita de uma string. E aí você tem que colocar logo no próximo registrador, no caso no D1001, o que seria esse dado a ser transmitido. E eu estou transmitindo aqui 13 caracteres. Em seguida vem a instrução socksend. Então isso foi uma preparação para a instrução socksend. Instrução socksend, primeiro parâmetro, novamente, qual é o número do módulo Ethernet que eu estou utilizando. Eu tenho um só e é o primeiro depois da CPU. Qual é o número da conexão? Conexão 1, que espera-se que ela já esteja aberta nesse momento de execução da instrução. D30 é novamente um registrador de controle, assim como aconteceu no gp.open e gp.close. E o D1000 aqui corresponde à quantidade e aos dados a serem transmitidos na sequência. Primeiro o word, quantidade de dados a serem transmitidos, e a partir do D1001 até a quantidade que foi assinalada aqui, vão ser os dados a serem transmitidos. E M30 é o bit, né? Na verdade ele ocupa M30 e M31 da mesma maneira, para indicar quando a instrução socksend foi executada, e se ela foi executada com falha, o M31 estará ligado no mesmo momento, gerando um código de falha aqui. Até aqui tem um errinho aqui, não é M21, é M31. Pronto, vou já compilar isso daqui.
e enviar para a CPU online. Perfeito. Então, do lado do PLC é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o que pode ser utilizado do lado do PC para fazer uma simulação. E aí o software que eu recomendo é o software chamado DocLite. Tá? Então, para vocês verem de onde vem esse software, vou abrir aqui o meu Chrome. E aí você deve ir no site DocLite. Lembrando que Doc é com CK, né? E Lite em inglês, .de. Então aqui no site do DocLite você deve baixar em Downloads o DocLite Scripting. Não baixe o primeiro, porque o primeiro é só para comunicação serial. O DocLite Scripting permite a você fazer comunicação usando o Ethernet, inclusive. Tem uma documentação, caso você queira. Existem algumas limitações com relação a esse software quando você usa a versão gratuita. Eu vou abri-lo do zero para vocês verem. Então vou salvar isso aqui. Vou abrir aqui o DocLite. E aí ao abrir o software ele fala que é uma versão de avaliação. Você pode registrar se você quiser, mas se você simplesmente der um OK aqui, ele vai normalmente abrir um projeto para você. Vão ter algumas limitações, mas nada que vá nos atrapalhar aqui. A primeira coisa que você deve fazer vai no lado superior direito aqui. Você vai encontrar alguma coisa aqui nesse campo do meio que pode não ser exatamente o que está escrito aqui para mim, mas você dá um duplo clique nele. E você deve colocar o seguinte: escreva server, maiúsculo, 2 pontos, e o número da porta que você vai utilizar para ser a porta do seu servidor. No caso lá, como nós configuramos o nosso PLC para ele abrir a porta 10.000, lembrando que está aqui, ó, Basic, baixando, aqui, External Device, então está aqui, ó, esse do lado do PLC, do lado do dispositivo que a gente vai conectar, 10.000. E não se esqueça que o endereço IP também da sua máquina tem que estar batendo com esse IP que está ali no sensor/device. Aqui, como é a própria máquina, você coloca server 2 pontos 10.000, dá um OK. Feito isso, você vem aqui, ó, no canto superior esquerdo, onde está Communication Port Closed, e dá um duplo clique em cima dessa linha que conecta aqui o PCzinho, aqui o desenho do PC, com alguma coisa externa. Duplo clique, vai aparecer assim: Communication Port Open, No Connection. O que significa isso? Que ele está com a porta 10.000 aberta, aguardando uma conexão externa. E por hora não tem nenhuma conexão. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui agora é que eu vou deixar essa janela do lado direito. Vou colocar aqui o meu GXWorks 3 do lado esquerdo para a gente poder enxergar. Vou fechar esses parâmetros e aqui está o meu programa sendo monitorado. Então tem aqui a instrução gp.close, fechar esse aqui também, né? gp.close, tem a GP Open aqui em cima. Então veja o que vai acontecer. Eu vou forçar esse contato M100, na verdade eu vou alterar o valor da variável de 0 para 1 e ele deverá abrir a porta. Então vamos proceder fazendo isso. Então vou em cima do contato, não tenho nenhuma bobina, nada forçando esse contato de M100, importante que isso esteja dessa forma. No contato qualquer que você for eleger não pode ter nada forçando. Vou apertar meu teclado Shift e Enter ao mesmo tempo. E aí repara aqui, ó, que mudou o status do DocLite para Connected. Significa que alguém se conectou ao PC nessa porta 2000 e foi o PLC. Vou dar um Shift e Enter novamente aqui. Então está aberta a porta. E repara que aqui no meu intertravamento de enviar informações, o contato já está ligado dizendo: olha, a porta está aberta. Em seguida o que eu vou fazer? Eu vou forçar o M102. Ele obviamente vai recarregar o dado aqui 13, vai recarregar aqui a minha string e vai enviar essa informação. E nós devemos ver essa informação aparecer aqui no DocLite, que é justamente o software que está no meu PC. Então vou vir aqui no M102, Shift Enter. Olha lá, repara que mudou para Connected, né? Já estava, que a gente abriu a porta, e
eu tenho um dado que foi transmitido, exatamente o dado que eu mandei aqui, ó, 978.014.102.6626. Tá lá. E aí agora eu vou fechar a porta. Não é interessante eu deixar a porta aberta, porque se eu simplesmente corto fisicamente a conexão dessa maneira, ele vai ficar testando a porta e uma hora ele vai derrubar a conexão. Mas esse é um processo longo. Então o correto é eu transmitir. Depois que eu transmitir, eu fecho a porta. Então forcei aqui o M101 com Shift Enter em cima dele e fechei a porta. Se eu quiser transmitir novamente, abro a porta. Abri a porta. Venho aqui, M102. Transmite o dado, ele transmitiu na sequência aqui. E depois fecha a porta. Então é isso. É assim que funciona a conexão do tipo socket. Para você encerrar aqui o Doclight, você pode fechar ou simplesmente dar um duplo clique aqui, ele bloqueia a porta, né? Então essa porta 10.000 passa a não estar mais disponível para acesso externo. Essas instruções todas você tem a documentação sobre elas no e-manual, ou seja, se você der um duplo clique aqui, você der um Extended Display e você vier aqui em Manual, ele vai abrir para você o manual na ferramenta e-manual da Mitsubishi, está aqui. E aí você pode ter os detalhes que eu comentei a respeito. Ok? É isso aí. Grande abraço.